Doutor Marcelo Palma é juiz do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, é professor universitário, é mestre em desenvolvimento social pela Universidade Estadual de Montes Claros, é pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Paulista, Unip, é autor de obras e artigos jurídicos e também é palestrante. Doutor Marcelo Palma, é muito bom ouvi-lo pessoalmente. Eu estou acompanhando as suas postagens no Instagram, aprendo muito direito do trabalho. Como tem pouca atuação no direito do trabalho, qualquer dúvida, e como nós estamos, pelo menos eu, estou tendo muita dúvida nesses últimos tempos com essas alterações legislativas. Nada melhor do que ouvir um juiz do trabalho. E o nosso evento enriquece muito com a sua presença. De pronto, muitíssimo obrigado pelo convite. Fique à vontade. Boa noite a todos. Consegue me ouvir, professor Wilson? Tranquilo? Sim, perfeitamente. Ok, coloquei um fone aqui para evitar a microfonia, né? Mas vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Por meio dessa tecnologia da informação que nos aproxima, né? Nesse período de pandemia. Talvez seja uma das crises, tirando as guerras mundiais aí que nós tivemos aí, que ainda alguns sobreviventes ainda vivenciaram, mas, sem dúvida alguma, essa pandemia é uma das maiores crises que a nossa geração presenciou, certo? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a professora Mariângela, diretora do CCSA, os professores Rita Edith Lopes Borges, Ana Lúcia, Luciano, Janice, Fernanda, Lana, Sinara, né? Professor Richardson, professor Dalton. Né? Cumprimentar todos os acadêmicos, né? Não temos só acadêmicos aqui da Unimontes, Unimontes que eu nutro um carinho muito especial, eu sou egresso da Unimontes, né? Foi a Unimontes que me formou como profissional, como ser humano, o carinho é muito especial ao falar para vocês, e também aos meus diletos alunos, né, das Faculdades Unidas do Norte de Minas, né, o Norte também estão acompanhando, inclusive hoje teria aula com eles, estão aqui em massa assistindo, pessoal, principalmente do 9º período noturno, cumprimento a todos, e também das demais instituições de ensino que estão aqui presentes, né. Professor Luiz Alberto, um carinho especial ao senhor, eu lembro como se fosse hoje das nossas orientações de monografia, né, o professor Luiz Alberto me orientou uma monografia na área penal, lá no distante, na galáxia muito distante, de 2006, 2007, certo? Mas lembro como se fosse hoje, professor, a sua compreensão com a minha situação. Eu residia em outra cidade, em Pirapora, eu tinha que me deslocar todos os dias, não tinha tempo, nem tinha dinheiro para ficar em Montes Claros, e o professor Luiz Alberto, sempre muito solícito, né, com a minha situação, e pela sapiência, né, ao me orientar. Então, professor Luiz Alberto, fica aqui minha saudosa recordação e meu abraço e carinho especial ao senhor, certo? Vamos lá. Gente, o tema que nos traz essa noite, esse webinário aqui é algo fantástico, acho que muitos aqui não imaginavam, né, talvez há um ano, 6 meses, que poderíamos nos reunir por meio da internet, fazer um seminário com 215 atualmente aqui presentes espectadores, né, situações que nós enchemos salas, enchemos auditórios, hoje nós enchemos a internet, enchemos o Google Meet, o Cisco Webex, fazendo audiência para o Cisco Webex, estou fazendo audiência para o Cisco Webex. Então, assim, eu acho que essa pandemia vai nos trazer muitas lições, né? Não só de direito, mas de reinvenção das relações humanas. Dando aula pelo Google Meet à distância, tirando dúvidas dos alunos, o WhatsApp sendo um instrumento de comunicação como nunca, os grupos substituindo as nossas rodas de conversa, nossas associações presenciais. Só que não adianta nada passarmos por toda essa pandemia sem um aprendizado, sem reinvenção de processos e mais, sem compreensão dos fins e objetivos de cada instituição, né, de cada pessoa neste meio, né, da nossa sociedade. Bom,
O tema que me foi proposto, né, a falar essa noite, ligado, né, como não poderia deixar de ser, ao Covid-19, foi o Covid-19 e doença ocupacional. É um tema interessante, né, porque a doença ocupacional, juntamente com o acidente de trabalho, é um sinistro que toma volta e meia conta dos temas que vão parar no âmbito da Justiça do Trabalho de discussão. Né? Doença ocupacional e acidente de trabalho, eles estão conceituados lá no artigo 19 do acidente de trabalho e do artigo 20. Especificamente quanto à doença ocupacional, que é a moléstia que vai se desenvolvendo paulatinamente, né, no ser humano, trabalhador, em razão do exercício da sua atividade laboral, ela está conceituada especificamente no artigo 20, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91. Que lei é essa? É a Lei dos Benefícios Previdenciários, certo? Nós temos duas leis previdenciárias básicas, a Lei 8.212, que é a lei do custeio do sistema previdenciário, e a Lei 8.213, que minudencia os benefícios. Bom, e o que é uma doença ocupacional? É aquela moléstia, né, que se desenvolve paulatinamente no ser humano, e tem em razão do exercício de uma determinada profissão específica. Ou seja, aquela doença desenvolvida, ela é ligada ao exercício daquela profissão. Exemplo, pessoal que trabalha com mercúrio, né, na extração do ouro, trabalha com mercúrio, pode desenvolver certas doenças, né, específicas ligadas àquele metal pesado. Quem trabalha em minas de subsolo pode desenvolver a silicose. Então, são as chamadas doenças profissionais. E o item 2 diz respeito àquelas doenças que, não obstante o trabalho por si só, ele não cause aquela doença, mas o método com o qual é desenvolvido aquele trabalho, ele pode ocasionar um desenvolvimento de determinada enfermidade. Por exemplo, você tem um atendente de call center, aí o cara, depender da forma como ele senta, ele pode desenvolver, né, uma dorsalgia, por exemplo, em sua lombar. Então, se ele não tiver, né, um maquinário, os instrumentos de trabalho, os componentes ergonômicos adequados. Bom, fazendo essa introdução, né, sobre o que é uma doença ocupacional, que é aquela adquirida pelo exercício do trabalho, é importante dizer que, tal qual a pandemia do coronavírus, né, houve uma pandemia de medidas provisórias editadas pelo presidente da República, com o objetivo de fazer frente e adaptar a legislação trabalhista para o correto enfrentamento da situação emergencial que estamos vivendo, certo? Como diz, né, aquele famoso jurista francês, Georges Ripper, né, quando, né, o direito ignora a realidade se vinga do direito. É importante dizer, então, que essa adaptação feita por meio de medidas provisórias, ela é, sim, essencial, tá? Até para que a sociedade dê a resposta para o correto enfrentamento dessa lamentável crise. A questão que se coloca, certo, é que duas medidas provisórias no campo trabalhista, elas podem ser destacadas, que é a medida provisória número 927, que criou medidas alternativas para o enfrentamento da crise do coronavírus nas relações de trabalho, e a medida provisória número 936, que veio em complemento, que ela propõe, né, redução proporcional de salário e jornada, certo? Ou suspensão do contrato de trabalho mediante o pagamento de um auxílio emergencial, de um benefício governamental a ser complementado. Nessa medida provisória número 927/2020, tem um artigozinho interessante, que é o artigo 29. E ele diz basicamente o seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante a comprovação do nexo causal. O que estabeleceu esse dispositivo?
esse dispositivo estabeleceu o seguinte: olha, o empregado, ele foi acometido do coronavírus, presume-se relativamente, iuris tantum, ou seja, não admite-se, admite-se prova em contrário, mas essa prova é do empregado, mas o empregado se contaminou com coronavírus, a princípio, não foi no trabalho. Não importando que tipo de trabalho esse empregado exerça, certo? Então, a medida provisória trouxe uma presunção relativa de que a contaminação por meio do coronavírus, ele não se dá no ambiente de trabalho. Perfeito. É interessante notar que esse dispositivo da medida provisória 927, ele foi combatido, ele foi impugnado por meio de uma série de ações diretas de inconstitucionalidade. Destaco a primeira, pois elas são muito semelhantes, vários partidos políticos, confederações de empregados, impugnaram vários dispositivos da MP 927. Eu destaco aqui apenas a ação direta de inconstitucionalidade número 6342. Ela foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, né? PDT, certo? E na data de 29 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu o seguinte: ele decidiu que a medida provisória, número 927, em quase sua inteireza, ela é constitucional. Tendo em vista o excepcional caráter que vivemos, certo? Até lastreado por uma legislação específica para esse período de coronavírus, que é a 13979, né? O Decreto de Calamidade Pública Federal número 6, né? Que reconhece o estado de calamidade pública. A questão que se coloca é que 2 dispositivos foram suspensos nessa reunião plenária do Supremo Tribunal Federal, que foram justamente o artigo 29 e o artigo 31, que trata da fiscalização trabalhista, que não é objeto de nossa exposição aqui. Esse artigo 29, ele foi suspenso a partir de um voto de divergência acompanhado por outros 6 ministros, apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, em sua divergência do voto do relator ministro Marco Aurélio Mello, que basicamente julgava constitucional, apenas em sede liminar, ou seja, rejeitando o pedido liminar efetuado pelo PDT, o ministro Alexandre de Moraes ele diz o seguinte, e essa ratio decidente prevaleceu no julgamento, que o artigo 29 ele ofende várias categorias de profissionais que lidam diretamente com a pandemia, cuja natureza de seu trabalho ela importe em contato direto ou exposição acentuada de maior risco com o agente pandêmico, ou seja, né, o SARS-CoV-2, que causa o coronavírus, o Covid-19, certo? Bom, quais são esses profissionais? Profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, até mesmo os profissionais do administrativo do hospital que recebem, eles fazem a triagem dos pacientes, e outras atividades essenciais, que não, por exemplo, as dos hospitais, como motoristas e cobradores de ônibus, estão lidando com aquele público. Bom, o que mais? Nós temos aí mototaxistas, entregadores, temos também os tanatopraxistas de funerárias. Então, essas pessoas, elas estão mais em contato e com maior probabilidade de contato com o agente pandêmico, com aquelas pessoas que podem ser vetores sintomáticas ou assintomáticas do Covid-19. Bom, nesse sentido, prevaleceu a suspensão do artigo 29. Então, qual que é o panorama que nós temos? Né? Pelo menos foi o voto prevalecente que suspendeu o artigo 29, que para aquelas atividades, né, essenciais que estão autorizadas a funcionar, pelo menos se deduz do voto do ministro Alexandre de Moraes, o Covid-19 ela pode sim ser considerada como uma doença ocupacional. Agora, é importante dizer que não era só o artigo 29
da medida provisória número 927, que versava sobre doença ocupacional. E desde antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi seguida aí por outros 6 ministros, a votação foi 7-3, na ocasião estava ausente o ministro Celso de Mello, na votação plenária, eu defendia que, em razão da redação do artigo 20, parágrafo 1º e a linha D da Lei 8.213, sim, era possível que a Covid-19, certo? Que a Covid-19 ela fosse considerada doença ocupacional, presumindo-se doença ocupacional, se a natureza das atividades importasse em maior risco de contágio. E é interessante como está redigido esse dispositivo da Lei 8.213, que foi até mesmo esquecido, quem sabe até pelo editor da medida provisória, que foi o presidente da República, né? E nem foi mencionado na ratio decidente do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o artigo 29. Olha o que diz a linha D do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.213 de 91. Não são considerados como doença de trabalho. Ele começa assim, excluindo o que não se considera. A linha D, a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. E nisso aí a gente pode, né, caracterizar o Covid-19. É uma doença atualmente endêmica, né, tá aqui no Brasil, tá? E que é adquirida por um segurado habitante da região em que ela está se desenvolvendo. Só que é muito importante a leitura da parte final desse dispositivo da lei previdenciária, salvo comprovação de que é o quê? Né? A doença é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, gente, mesmo antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, era defensável, e era a minha posição, de uma análise conjugada do artigo 29, que criava uma presunção de que a doença ocupacional ela não tinha sido adquirida no ambiente de trabalho. Aí eu colocava assim, uma vírgula, desde que, né, a natureza da atividade não importasse em contato com o agente pandêmico por sua característica, como a dos profissionais da saúde. Um exemplo. Né? Aí, neste caso, quando a natureza da atividade importasse em um maior contato com o agente patógeno, certo? Como, por exemplo, aquela pessoa que embalsama o corpo, né? O defunto, né? Lá das funerárias, está em contato ali, é bem perigoso, há um risco maior de contágio, você aplica até a teoria do risco, aí, eu já defendi até mesmo antes do julgamento do Supremo de 29 de abril, que nestes casos de maior risco, a presunção era o contrário, era que o Covid-19 teria sido contraído no ambiente de trabalho, certo? Bom, e a decisão do Supremo ainda foi muito por essa linha, tá? Então, no meu entendimento, tá? A Covid-19, ela pode ser considerada uma doença ocupacional, certo? Depende. Vamos ter que analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal, aliada com a redação da linha D, parágrafo 1º da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios. Não dá para se interpretar, né, para se analisar a decisão do Supremo isolada desse dispositivo vigente, que não foi suspenso e que não foi questionado no referido conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, do que se extrai dessa análise conjunta? Seguinte, a Covid-19, tá, será considerada uma doença ocupacional se, e somente se a natureza das atividades desempenhadas, né, pelo empregado, por sua natureza, importarem maior risco de contato com o agente patógeno, com os vetores assintomáticos ou sintomáticos do Covid-19. Exemplos, já dei, mas repito, né, atividades ligadas à saúde, atividades, por exemplo, essenciais, certo? Como transporte público, né? Aquele motorista está lá, mesmo que os decretos municipais eles tenham limitado o número de passageiros,
Tá lá aquela circulação de ar, sabemos que a máscara protege, mas nem tanto, não é uma proteção 100% eficaz. Aquele ar circula dentro do ônibus, certo? Ainda temos essa questão de que temos cidades que a frota de ônibus coletivo não é 100% modernizada com ar-condicionado, por exemplo, interno, ou renovação e exaustão de ar 100%. Então, é importante dizer, os tanatopraxistas, os motociclistas que fazem essa entrega constante de alimentação à distância, delivery, certo? Então, pessoal, é importante fazer uma análise. Isso não se circunscreve aos profissionais da saúde, certo? Agora, por exemplo, se a atividade está sendo desenvolvida e esse empregado, por sua natureza das atividades, não tem um contato de maior risco com agente pandêmico, aí é o contrário. Vai prevalecer que a doença não pode ser presumida como contraída no ambiente de trabalho. Eu dou o exemplo de um restaurante que é autorizado a funcionar por entregas delivery, tá? E tem uma cozinheira que está lá na cozinha do restaurante, mas ela não tem um contato com o público rotativo, um excessivo contato de público rotativo. Essa pessoa, ela está lá produzindo os víveres para consumo, está encaminhando, ele entrega lá para aquela mesma pessoa de sempre, que vai enviar para o motociclista, ela se higieniza, tudo certinho, beleza. Eu não vejo como se presumir. Admite prova em contrário, professor? Sim, admite prova em contrário, tá? Mas aí a presunção, se a natureza das atividades não importar maior risco de contágio, a presunção é de que a Covid-19 foi adquirida em qualquer outro lugar, menos no ambiente de trabalho, tá? Então, nós temos que diferenciar. O elemento diferenciador para caracterizar o Covid-19 como uma doença ocupacional é a natureza da atividade. Se é uma atividade de maior risco de contágio. E qual é esse risco de contágio? Maior contato com os vetores, os agentes transmissores da doença. Esse é o pulo do gato, é a pedra de toque para a gente conseguir diferenciar a questão, certo? Agora, e se o empregador, mesmo se tratando de uma questão, de uma atividade que não importe em maior contágio, maior contato, né, com os agentes vetores, é uma atividade assim, vamos lá, a da cozinheira lá, que eu exemplifiquei para vocês, que não tem um contato com uma circulação maior de pessoas, mas esse empregador, ele é o seguinte, ele descumpre as regras das autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais. Nós vimos aí, tivemos um outro julgamento em que se decidiu, tá certo? Em que se decidiu que a competência para normatizar as regras sanitárias ela é concorrente de União, Estados, municípios e DF. Aí esse empregador, ele não cumpre as prescrições, tá, das autoridades sanitárias. Aí ele deixa o pessoal entrar lá dentro do estabelecimento, tá? Ele não fiscaliza o uso do álcool em gel, não fornece as máscaras, os EPIs necessários. Aí essa atividade, que inicialmente ela não importaria em maior contágio e exposição ao risco de contrair-se o patógeno, né? Se há demonstração no processo trabalhista em que o empregador não cuidou de cumprir as normas sanitárias, pode-se presumir que também se contraiu o coronavírus lá naquele ambiente, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o empregador ele tem que observar muito as regras sanitárias, certo? Mesmo para aquelas atividades que não importem o contato imediato ou exposição em maior risco do agente patógeno, certo? E no julgamento do Supremo, né, que suspendeu o artigo 29, e até em homenagem àquelas categorias de atividades essenciais que são maior exposição ao risco, o que ocorre? Houve uma discussão interessante quanto à natureza da responsabilidade. Qual seria a responsabilidade? Seria a responsabilidade civil subjetiva no processo do trabalho, por presunção de culpa, mas aí estaria presente o elemento anímico
né, da culpa, ou seria a responsabilidade objetiva, aquela que independe de culpa, bastando a prova da conduta, o resultado e o liame causal, o nexo causal, ou o elemento espiritual, que liga a conduta humana ao resultado. Bom, pela discussão que se colocou no Supremo, até mesmo o acórdão ainda, salvo engano, eu pesquisei na semana passada, mas ele ainda não foi publicado, com resumo e o extrato do voto do relator e do voto divergente, do ministro Alexandre, e dos acompanhamentos, ainda não foi liberado no site do Supremo, mas pela discussão que se assistiu dos ministros, né, fala todo momento, risco acentuado, risco, 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 risco e risco. Qual é o artigo em que qual que é o dispositivo do Código Civil em que se pode enquadrar a teoria do risco? É justamente o artigo 927, parágrafo único, que trata da responsabilidade civil objetiva. Então, é o que está prevalecendo, inclusive, na discussão, a gente discute muito em grupos de WhatsApp, de magistrados, grupos de estudos também, interdisciplinares do direito. Aí a gente discute muito o que parece ter prevalecido e o que é natural, e também é do meu entendimento, é que se o empregado ele está sujeito a um maior risco de contaminação, principalmente quando a natureza das atividades importar em maior contato com agente patógeno, é que a espécie de responsabilidade civil que vai reger a espécie é a responsabilidade civil objetiva, pela teoria do risco. Lógico que tem aquelas excludentes lá, né, da responsabilidade civil objetiva, mas aqui não cabe eu fazer essas minúcias, mas é mesmo explicitar essa questão. Então, em resumo, o Supremo Tribunal Federal, ele afastou a regra rigorosa de redação fechada do artigo 29, suspendeu, foi uma decisão em caráter liminar, de tentativa de referendar a decisão do ministro Marco Aurélio, que acabou não prevalecendo, houve um voto divergente do ministro Alexandre, o ministro Marco Aurélio tinha votado como relator para manter a redação do artigo 29. E o ministro Alexandre divergiu respeitosamente, né, conforme aquelas discussões lá do Supremo, divergiu respeitosamente do ministro Marco Aurélio Mello, e para mim de forma acertada, certo? De forma acertada, para homenagear essas categorias e resguardar essas categorias que estão lidando na linha de frente ao combate da pandemia, né? Um médico, um enfermeiro, que está tratando daquelas situações, não é lógico se presumir e jogar ao ônus do empregado essa prova, que é uma prova muito difícil, certo? Agora, como é que vai ficar a socialização desses riscos, né? Até para questões, previdenciárias e questões trabalhistas, né? Porque eu estou falando aqui, gente, de responsabilidade civil do empregador, com relação a danos morais, danos patrimoniais, lucros cessantes, né? Danos emergentes. Também temos a parte da Previdência Social, né? Questão de benefícios previdenciários. Eu estava até discutindo num grupo de magistrados com alguns colegas, né? Como é que vão ser os efeitos disso pós-pandemia. As ações trabalhistas que vão ser geradas, tanto as ações previdenciárias que vão ser geradas. A Previdência Social vai suportar, né? Os empregadores vão suportar, eu fico imaginando os hospitais, né? Os hospitais, com relação a isso. Né? Como é que vai ser a gestão pós-pandemia desse eventual passivo trabalhista e acidentário que poderá surgir dessa interpretação? Eu não estou fazendo aqui crítica ou elogio, apenas estou fazendo uma constatação, né? Como vai ser o gestionamento dessa situação, que vai ser, no mínimo, curiosa, certo? Para a gente observar e trabalhar. Recentemente, nós tivemos uma medida provisória aí, isentando, por exemplo, de responsabilidade os agentes públicos com relação a decisões ou atos administrativos tomados em razão da pandemia, né? Tivemos um julgamento ontem, sendo que o ministro Luiz Roberto Barroso, e foi acompanhado, bastante acompanhado, né? Dando interpretação conforme esse dispositivo, né? De uma medida provisória isentando. Não a responsabilidade objetiva do Estado, é a responsabilidade subjetiva do agente público, tem muita gente confundindo isso.
E como é que vai ser isso no campo trabalhista, né? Os hospitais, como é que vai ser? Imagina uma série de enfermeiros que adoecem e vão acionar os hospitais na Justiça do Trabalho, né? É possível, pela decisão do Supremo aí, que suspendeu o artigo 29 e pela interpretação da Lei 813. Bom, gente, ficam aqui as reflexões, né, para não cansá-los. Fico muito satisfeito, quero agradecer novamente pela organização desse evento, tá? Os professores Wilson, a professora Rita Edith, a professora Ana Lúcia. Parabéns, é um evento de tamanha envergadura pela internet, né? Não é fácil, né, gestionar. Os professores da Unimonte sempre aí com a sua excelência inquestionável. Aos alunos, eu agradeço, tá, pela paciência. São 9h23, todo mundo cansado. Eu brinco muito com os meus alunos aqui, que não é fácil, mas eu estou tão acostumada a dar aula pelo Google Meet que eu vou sentir falta, sabe? Chego aqui, dou um intervalo, programa intervalo com eles, pego alguma coisa para comer, aí volto. Só estou sentindo falta do futebol, né? Pena que a gente só vai ter um time das Minas Gerais representando a Série A e talvez representando o futebol mineiro para sempre, né? Brincadeiras à parte, gente. Tomara que o Cruzeiro se recupere, né? Até para a gente rir bastante do Cruzeiro. Mas vamos lá. Abraço para vocês. Passa a palavra para o professor Wilson. Abraço a todos. Muito bem, professor. Excelente a palestra. O conteúdo da palestra foi excelente. Esse comentário final aí, futebolístico, nem tanto. Mas, doutor Marcelo, bom demais ouvi-lo. Tema muito pertinente e, assim, aguça todas as discussões, né? Eu estou vendo aqui até... Eu vou franquear a palavra aqui. Se algum professor quiser fazer algum comentário ou pergunta, aí, professores, podem ficar à vontade. Excelentes as palestras, a iniciativa. Eu queria perguntar ao colega Marcelo sobre a questão das procuras na Justiça do Trabalho de pessoas que começaram a trabalhar em tempo recente e estão sem os acertos devidos, inclusive alguns com as carteiras, as CTPS, em poder das empresas ou das pessoas, os empregadores. Eu, curiosamente, tive um acompanhamento, a pessoa me perguntou, eu falei assim, eu acho melhor você ir até a Justiça do Trabalho, ao sindicato, para tentar resolver. Estão tendo muitos casos assim, essas situações de rompimento do contrato de trabalho sem o devido acertamento, no prazo e como a lei estabelece? Vamos lá. Professor, é um prazer falar com o senhor sempre. O professor Richardson foi meu professor também, Direito Constitucional, excelente constitucionalista. A questão que se coloca é que a gente está vendo um fenômeno interessante na Justiça do Trabalho, né? Em razão da pandemia, houve uma diminuição na distribuição de processo inicial. Observei bastante na Justiça do Trabalho, atualmente eu estou fazendo audiência por teleconferência em Januário, então eu estou atuando por lá. Pessoal, e em Montes Claros também, eu estou observando isso bastante também com os colegas aqui, eu atuo também aqui em Montes Claros, em auxílio e colaboração, e então, estamos observando que a advocacia ela tomou aquele susto inicial, até mesmo porque houve aquela determinação de distanciamento social, os clientes pararam de procurar os escritórios. Aí, a partir de determinado momento, a advocacia, como sempre, né, ela se adapta às necessidades sociais aí, a grande maioria dos advogados sempre atenta tecnologicamente, se adaptou e vem atendendo os clientes à distância, por meio de videoconferência, pelo Webex, pelo Meet, por vídeo chamado de WhatsApp. Então, as ações começaram a voltar, mas houve uma sensível diminuição. Sensível diminuição que se notou desde a reforma trabalhista, mas ela tinha se estabilizado. Professor Richardson, com relação ao tema coronavírus, nós temos observado algumas situações. O distanciamento social importou restrição seríssima ao exercício de várias atividades econômicas, né?
Principalmente, e mesmo aquelas que são autorizadas a funcionar, certo? Elas, como até farmácia, eu tenho visto muita gente ter negociado acordo na X Trabalho, o pessoal, mas mesmo na farmácia reduziu o faturamento, a gente até brinca, né? Pô, mas tá lá o remédio, dor de cabeça e tal, mas realmente houve uma procura por até a redução natural de circulação, né? Não é todo mundo, a gente tem a tendência, porque temos o acesso à tecnologia da informação, mas 70 milhões de pessoas, elas têm acesso precário à internet. Precário. E aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Você vai na zona rural de Januária, o pessoal não sabe nem o que é o WhatsApp, tem algumas pessoas. Né? Você vai lá para Ibiracatu, tem gente lá na zona rural que não sabe. Então, assim, há uma sensação. Aí você vai olhar, loja de material de construção, pequenos bares, pequenos restaurantes que empregava 2, 3, 4 empregados, certo? É uma situação desesperadora. O pessoal dispensa e, realmente, a grande maioria dos processos na Justiça do Trabalho que eu tenho me deparado, tá, pelo menos lá em Januária, recentemente, tá, porque eu estou tendo essa lida pós-início de pandemia, com os processos de Januária. Eu estou vendo lá muita gente não pagando verba rescisória, certo? Agora, é interessante você negociar acordos com esse pessoal. Porque o pessoal vira, poxa, doutor, mas a gente está sem faturamento. Né? Aí o advogado reclamante vai lá, não, mas se trata de uma empresa de fornecimento de alimento delivery, então está atendendo. Aí vem a outra parte, não, doutor, mas nós não estamos atendendo presencialmente. Né? Eu acho que o efeito disso aí está vindo muito para a questão dos acordos. Para negociação. E aí a gente sempre exorta as partes, principalmente o reclamante, para ter uma maior compreensão. Olha, vamos parcelar em mais uma vez, dar uma carência maior, porque a empresa realmente não está funcionando. É notório. Você vai levar isso aqui, e o pior, doutor Richardson, não é o agora, vai ser o depois. Está sendo previsto um aumento em 20% de demandas trabalhistas, no mínimo de 20% no pós-pandemia, que a crise ela vai vir depois. Porque aqui a gente está vendo, a ressaca vai vir depois da tempestade. Porque vai passar isso aqui, muitos empregadores não vão conseguir se recuperar, principalmente o micro e pequeno. Saiu uma reportagem ontem, isso foi amplamente divulgado pela imprensa, que os micro e pequenos empresários estão tendo dificuldade no acesso a um crédito que foi liberado também para o MP para pagamento de folha de salário até 2 salários mínimos. Os caras não estão conseguindo. Então, eles estão sendo... pode suspender contrato? Pode, mas até 60 dias. Pode reduzir salário e jornada? Pode. Até 70%? Pode. Mediante pagamento de benefício governamental que complemente? Pode. Mas até 90 dias. E depois disso? Até quando? Escola particular, você tem um professor que está aí dando aula, mas tem o pedagogo, você tem o secretário. Até quando vai dar conta de pagar? Né? Então, está tendo uma discussão também na Justiça do Trabalho. Dá para repactuar os acordos? O juiz do trabalho pode, mediante a teoria da imprevisão, ele por si só postergar o pagamento de uma parcela, tem reclamado abrir no bico. Eu entendo que não, porque o acordo ele tem força de sentença transitada em julgado. Aí as partes têm que sentar na mesa e negociar. Né? Então, assim, também para finalizar, para dar tempo para outras perguntas, e até para perguntas para o outro expositor, os temas estão sendo discutidos. Por exemplo, tem uma questão curiosa de uma certa companhia estatal aqui de Minas Gerais transferir um empregado em época de Covid-19 para uma localidade hiperdistante de onde ele desempenha as atividades. Aí o juiz, né, eu estou em substituição a ele, o juiz titular deu uma liminar vedando essa transferência, porque o cara, como é que ele vai chegar na cidade de destino e vai arrumar imobiliária fechada, rede hoteleira fechada, ou com seríssimas restrições de acesso a hóspedes? Como é que ele vai arrumar, né, a sua hospedagem, a sua morada e vai levar a sua família? Extremamente difícil. Né? Estão vendo sindicato aí pedindo para não realização de horas extras,
frigoríficos, teve uma decisão lá do Rio Grande do Sul recente, de juiz de trabalho vedando exercício de horas extras, porque o frigorífico está sendo um novo local de contágio. Então, nós estamos tendo principalmente dificuldades com o pagamento das rescisões. A assinatura de carteira, eu acho que até é mais fácil, porque a carteira de trabalho hoje pode ser até digital, né? Eu acho que o empregador que não cumpre isso, eu acho que está sendo até dando desculpa, né? Porque você pode entregar para outros meios, pode entregar até o serviço postal está funcionando. Acho complicado o empregador reter CTPS por esse motivo. Professor Marcelo, a pergunta da Thelma Santos. Ela pergunta se um trabalhador pode ter a falta justificada se estiver em isolamento, caso alguém da família esteja com o vírus. Antes do senhor responder, eu quero mais uma vez lembrar a todos que o projeto Desafios do Direito no Século XXI estruturou um canal, o canal chama Desafios do Direito. Vocês vão ingressar no YouTube, digita lá Desafios do Direito, vai aparecer esse canal. Você se inscreva e passe a participar desse nosso canal. Esse canal vai ser um ambiente muito rico de informações, vamos entrevistar pessoas, vamos fazer diálogos jurídicos, diálogos sociológicos com profissionais das diversas áreas, vamos ter experiências muito boas. Queremos registrar aqui e agradecer os professores presentes, e os agradecimentos que eu faço, também faço em nome da professora Ana Lúcia Ribeiro Moura e a Rita Edith Lopes Borges, que são os professores que compõem esse grupo de pesquisa, do projeto de pesquisa Desafio do Curso de Direito. Registramos e agradecemos mais uma vez em nome das professoras, Sinara, Fernanda, Luiz Alberto, Mariângela, Janice, Luciano, Luiz, Richardson, Dalton, Rita e o Marcelo Palma, o doutor Bruno e a Karine, que foram os palestrantes. E também quero registrar que nós temos aqui na plateia hoje alunos da Unimontes, da FUNORTE, da Unifip-MOC, da Santo Agostinho, ProMinas, FAVAG, FAVENORTE e também alunos da Universidade do Rio Grande do Sul. Nós sentimos extremamente honrados pelo prestígio que vocês estão nos dando. Então, volto a palavra para o professor responder a pergunta da colega. Vamos lá. A última pergunta, né, professor Wilson? Do evento? Tem outras. Se eu não responder... Tá. Tem outras perguntas, mas eu acho que já está no adiantado da hora, não convém. Tá, fica à vontade, professor. A questão que se coloca é a seguinte. A resposta da indagação, ela está na Lei 13.979. Ela está lá no artigo 3º. Olha só que interessante. Artigo 3º, né, que fala que para o enfrentamento da emergência de saúde pública internacional, aí você salta aquilo ali tudo, ele traz as medidas de enfrentamento, e lá no parágrafo 3º fala o seguinte: será considerado falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada, que é o nosso caso, o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Ou seja, vai ser considerado uma simples interrupção do contrato de trabalho se o empregado não puder comparecer ao ambiente laboral em decorrência das medidas previstas no artigo, certo? Agora, olha só que interessante aqui. Quais são as medidas? Dentre elas, tem várias aqui, mas dentre elas, isolamento, quarentena e determinação de realização compulsória de exames médicos. Só dizendo aqui que eu tenho que esclarecer para quem não é do período do direito do trabalho, ainda não está vendo direito do trabalho, o que é interrupção do contrato de trabalho? É quando o empregado ele não comparece, ele não trabalha, mas ele recebe. Exemplos, férias. Ou quando nasce o filho dele, ele tem aí os dias para ficar com a criança, né? Para ajudar a mãe a ficar com a criança. Não é para ir para o boteco tomar cerveja, não. É para ajudar a mãe, né, da criança. Então, a questão é o seguinte. E o que é quarentena? Né? O que é quarentena? Olha só. Né? O isolamento é a separação das pessoas doentes ou contaminadas, né? Ou seja, já há uma comprovação, né, da doença. A quarentena é uma mera suspeita. Assim, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, certo? De maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Aí ela me pergunta se o empregado ele faltar porque ele está num seio familiar doente. Olha, como é uma doença, eu entendo o seguinte, como é uma doença
de um contato, de um contágio extremamente acentuado, né? A influenza fica abaixo de zero perto do SARS-CoV-2, né? Que é o nome científico do agente patógeno. Eu entendo que sim, né? Essa pessoa, esse grupo familiar tem que estar em quarentena. E se ele está em quarentena, que é uma das medidas que pode ser determinada para o enfrentamento, o artigo 3º, se o município determina a quarentena dessas pessoas, certo? E isso cai como uma luva no artigo 1, parágrafo 3º. Vamos dar um exemplo? Um decreto aqui, também teve uma pandemia de decreto aqui no município. O último aqui que saiu agora vai ser flexibilizando as atividades, né, para o retorno, é o plano racional de retorno aí das atividades econômicas, sociais e religiosas. Mas teve um decreto aí que instaurou barreiras sanitárias aqui, classificação das pessoas que chegavam no município, né? Por exemplo, quem não apresenta sintoma da doença e está vindo de outro município, o que tem que fazer? Ficar em quarentena e em casa, né? Mesmo não tendo confirmação da doença, aí já é uma questão de quarentena, pelo menos pela técnica, tem muita gente que fala isolamento, né? Mas se é mera suspeita, é quarentena, mas tem que ficar em casa, certo? Por 7 dias. Aí você não tem a confirmação, mas isso te isenta de um desconto no salário, por exemplo. E não vai ser deduzido, por exemplo, para questões de férias, falta de férias, período aquisitivo de férias, não é? Então, eu entendo que sim, né? Você tendo um ambiente familiar doente e tendo fundadas suspeitas e demonstrando isso para o empregador, o empregador ele tem que sim que abonar isso. Tem questões, aí se você for muito para casuística, certo, gente? O empregador ele poderia, em tese, falar, olha, eu vou te custear, né? Eu posso te custear aí, dar uma ajuda de custo para você ficar num hotel, eu preciso do seu trabalho, e seu trabalho é presencial e essencial, porque ele poderia dar um teletrabalho para esse sujeito, né? Mas se seu trabalho for essencial, certo? Eu quero que você venha aqui, eu vou primeiro fazer um teste rápido em você e vou te pagar um alojamento, ou então uma diária, vou puxar diárias de um hotel. Isso lógico, gente, é muita casuística, eu acho que o empregador pode fazer isso, aí vai depender muito. O sujeito tem que dar assistência para uma idosa, ou para um filho, ou para alguma coisa, a casuística, tá? Mas a regra é que sim, né? É uma doença de alto contágio, né? Então, eu acho que é lícito, sim, não haver o desconto se há uma suspeita de contaminação, uma confirmação de contaminação familiar. E esse cara está lá dentro. Eu acho complicado isso. Eu já aproveito e vou me despedir aqui, né? Não sei se vai ter outra pergunta, se vai ter tempo. O professor Wilson falou. Tem um pessoal aí do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que... vou deixar uma mensagem aqui para os alunos. Eu acho que todos os alunos, né? Não desistam dos sonhos de vocês, tá? Eu já fui aluno como vocês, tá? Corram atrás, é possível se vocês se esforcem, se vocês se estudem, né? Eu já fui muito pobre na minha vida, eu tive que estudar, viajar todos os dias para fazer faculdade, aí rendo minha homenagem aos alunos que viajam todos os dias, né? E aí o povo do Rio Grande do Sul tá aí. Tem uma passagem, né, no hino do Rio Grande do Sul, que, por sinal, é o único estado que tem hino. Nós temos música em Minas Gerais, né, que faz homenagem a Minas, ó, Minas Gerais. Mas hino é só o povo do Rio Grande do Sul que tem, né? E é interessante, né, que tem um trecho do hino do Rio Grande do Sul que diz, né, que não basta ser bravo, ser forte, né? O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então, sempre concito aí os alunos a ter virtude, boa fé, e sempre a virtude do esforço, tá? Agradeço aqui, professor Wilson, e boa noite a todos aí. Colegas, então eu fico imensamente grato pela presença de todos vocês, dos professores, dos acadêmicos, dos palestrantes, meu chefe está aí até agora, professor Luiz Alberto. Muitíssimo obrigado a todos vocês que apoiaram, que confiaram. O projeto de pesquisa Desafios do Direito do Século XXI está extremamente honrado com a participação de todos vocês e pela confiança. Esse projeto de pesquisa tem a minha participação, a da professora Rita e da professora Ana Lúcia, e nós estamos inteiramente abertos para a participação de todos vocês. O meu muitíssimo obrigado a todos.
A moça do Rio Grande do Sul e lá de Erechim, nosso agradecimento. Que bom pessoas de outros estados participarem conosco. Isso demonstra a grandeza dos temas debatidos. No mais, eu agradeço imensamente a todos vocês e encerro este evento. Boa noite a todos.